Nesse vídeo nós vamos falar de Banco do Brasil Seguridade, que apresentou os resultados do primeiro trimestre desse ano de 2024. A ideia aqui do vídeo é trazer os principais destaques apresentados pela companhia nesse primeiro trimestre, ou seja, falar dos seus resultados, analisar os impactos que esses resultados tiveram aqui nos indicadores de valuation do Banco do Brasil Seguridade, falar também das principais recomendações dos analistas de mercado para esta companhia, além, é claro, de calcular o preço teto segundo o método Barsi, pois todo mundo sabe aí que Banco do Brasil Seguridade é a melhor ação hoje disponível para quem está pensando aí em viver de dividendos. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Fala, investidores, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está aí acompanhando e conectado no canal Atríade. E nesse vídeo a gente vai falar nada mais nada menos do que Banco do Brasil Seguridade, que acabou de apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2024. Mas antes da gente começar, eu vou precisar deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou venda aqui das ações do Banco do Brasil Seguridade. O nosso objetivo no vídeo é trazer informação para te ajudar a tomar uma boa decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Bom, investidores, começando aqui, eu vou trazer primeiramente os principais destaques apresentados pelo Banco do Brasil Seguridade nesse primeiro trimestre de 2024. E para começar, já vamos falar aqui de lucro líquido, que nesse primeiro trimestre teve uma alta de 10,4%. Ou seja, Banco do Brasil Seguridade segue aí em forte alta e entregando bastante lucratividade para os seus investidores. E essa alta aqui de 10,4% é comparando, obviamente, com o primeiro trimestre do ano passado, onde o lucro líquido ficou aqui na casa do 1,8 bilhões de reais, fechando nesse primeiro trimestre em 2 bilhões. Já o lucro líquido gerencial fechou com uma alta de 4,7% e lembrando, comparando sempre o primeiro tri do ano passado com o atual trimestre. Destacando aqui a parte de seguros, houve um aumento de 15% nos prêmios emitidos aí pela companhia e uma queda de 2,8 pontos percentuais na sinistralidade da companhia. Falando aqui de previdência, houve uma alta de 14% na parte de reservas de previdência e a captação de novas previdências fechou em 5,6 bilhões de reais. Ela foi 2 vezes mais do que o primeiro trimestre do ano passado, ou seja, um resultado muito bom aí para a parte de previdência, mas a gente vai analisar esses números com mais detalhes daqui a pouquinho. Falando da parte de capitalização, a alta fechou com 16%, e isso aqui falando de arrecadação, e a parte de reservas subiu 12%. Já a parte da corretora do Banco do Brasil Seguridade teve uma alta aqui de receitas de 12% nesse primeiro trimestre. Bom, analisando os números destacados aqui, parece que está tudo bem com o Banco do Brasil Seguridade, mas vamos dar uma olhada aqui no detalhe nos principais números. Falando agora de lucro gerencial e resultado financeiro, como nós vimos lá em cima, investidores, houve uma alta nesse primeiro trimestre, saindo lá da casa do 1,7 bilhão para 1,9 bilhões, mas vai lembrar que houve um impacto aqui da defasagem do índice de inflação IGPM, ou seja, isso causou um leve impacto aí no resultado financeiro consolidado da companhia. E é exatamente isso que a gente vê aqui no gráfico ao lado. O resultado financeiro consolidado fechou em 221 milhões ante os 338 milhões do ano passado. E os impactos foram listados aqui embaixo, investidores. A parte da defasagem em relação ao índice de inflação e também os valores líquidos foram impactados aqui pelas alíquotas efetivas de cada uma das companhias. E esses impactos a gente consegue ver aqui nesse slide, que fala dos componentes de variação do lucro líquido. Quando a gente analisa aqui o lucro líquido do primeiro trimestre e compara com o lucro líquido aqui desse trimestre atual, a variação foi positiva em 4,7%, e analisando cada um dos números, a parte de Brasil Seguros, a parte da corretora e previdência, e considerando também a parte aqui de Brasil Seguros sinistralidade, todos eles apresentaram um número positivo na composição do resultado do atual trimestre. Aqui em demais componentes foi apresentado o resultado negativo, houve também um resultado aqui negativo quando a gente fala de variação, volume e taxa de marcação ao mercado, ou seja, Banco do Brasil Seguridade também vacilou aí, tomou uma marcação ao mercado em relação aos títulos públicos devido à oscilação dos juros futuros. E fica a dica aí para você que é investidor de renda fixa. Renda fixa não é fixa. Olha aqui, prejuízo que o Banco do Brasil levou nos títulos que sofreram marcação a mercado.
fiquem espertos aí, investidores, e estudem sobre esse assunto. Além disso, aqui na parte de previdência houve um descasamento temporal em relação aos ativos e à oscilação da inflação, o índice IGPM. E isso causou aqui também um resultado negativo no lucro líquido financeiro aí da companhia. E olha isso aqui, investidores, a marcação ao mercado detalhada aqui nessa parte do gráfico. Quando a gente olha a parte de marcação ao mercado lá do primeiro trimestre, houve um prejuízo aqui de 10 milhões e nesse trimestre atual 71 milhões. Ou seja, quando o governo faz muita besteira, os juros futuros oscila muito e isso obviamente causa aqui impactos nos títulos que são marcados a mercado. Só para resumir e dar uma ideia para vocês, os títulos públicos que são marcados a mercado, eles sofrem alteração no preço desses títulos de acordo com o índice de inflação. Um exemplo disso é se você comprou um título pré-fixado a 10% e os juros futuros sobem para 12, 13, esse seu título que paga juros de 10% vai diminuir o preço lá no mercado quando ele for negociado. E esse impacto no preço dos ativos causa prejuízo aí para quem está posicionado em títulos públicos. Hashtag fica a dica aí, investidor de renda fixa. Renda fixa não é fixa. Mas dando sequência aqui, investidores, falando agora aqui da Brasilseg, que é a parte de seguros, houve um crescimento de prêmios obtidos, comparando aqui com o primeiro TRI de 23 com o atual trimestre, ou seja, 3,7 milhões contra 4,3 milhões. No ano, esse crescimento aqui é de 15% e o resultado financeiro teve uma queda anual aqui de 9%. E quando a gente olha aqui trimestre a trimestre, foi fechado nesse primeiro TRI 202 milhões contra 223 milhões do ano passado, ou seja, houve uma queda no resultado aqui financeiro da parte de seguros do Banco do Brasil Seguridade. No entanto, investidores, mesmo assim, o lucro líquido fechou positivo aqui em 12% no anual e quando a gente olha trimestre a trimestre, esse trimestre o lucro líquido fechou em 1 bilhão contra 910 milhões do mesmo trimestre do ano passado. Ou seja, a parte de seguros apresentou lucratividade aí para o investidor. Quando a gente analisa aqui a parte de previdência, a parte de contribuição de previdência subiu nesse primeiro trimestre, comparado com o mesmo trimestre do ano passado, e no ano a alta já está acumulada em 13%. E o lucro líquido foi o que mais penalizou o resultado geral de Banco do Brasil Seguridade, pois no ano a queda acumulada já chega a 30%. E quando a gente olha aqui a comparação trimestre a trimestre, o lucro líquido saiu de 438 milhões para 305 milhões, ou seja, teve mais pessoas aí se aposentando e utilizando o benefício de Brasilprev. Analisando agora a parte de capitalização, bom, já dá para esperar mais ou menos como vai ser o resultado de capitalização, né? Você aí que segue o canal aqui já sabe que não se deve investir em títulos de capitalização, pois olha isso aqui, a arrecadação anual já está em 16% e houve um aumento sim aqui comparado trimestre a trimestre. E olha isso aqui, investidores, lucro líquido no ano, o acumulado já está em 13% e quando a gente olha aqui trimestre a trimestre, também tivemos uma alta no lucro líquido da parte de capitalização do Banco do Brasil Seguridade. E a parte de corretagem, a parte de corretora, também apresentou um resultado positivo. O lucro líquido acumulado do ano já está em 12% e olhando aqui trimestre a trimestre, o lucro líquido saiu de 708 lá no primeiro trimestre do ano passado para 793 milhões nesse trimestre. Ou seja, investidores, a maior parte do impacto aqui nos resultados do Banco do Brasil Seguridade ficou aqui na parte do Brasilprev, que novamente apresentou queda na sua lucratividade. No geral, quando a gente analisa aqui os números de lucro líquido gerencial e principalmente o lucro líquido geral, Banco do Brasil Seguridade novamente apresentando resultados bons. Mas será que esses resultados aí que vieram um pouco menores do que os resultados do ano anterior, será que eles impactaram aqui nos seus indicadores de valuation? Dando uma olhada aqui, investidores, começando aqui pelo indicador mais conhecido, o PL, que gira em torno de 8,69, quando a gente olha a média histórica aí de Banco do Brasil Seguridade, o PL gira em torno de 12,71, ou seja, o PL aqui em 8,69 é o menor da sua série histórica, e isso mostra para você, investidor, que é uma boa oportunidade de investir na companhia nesse momento. Um indicador que eu gosto muito de trazer aqui no canal é o PEG Ratio, que é um indicador criado pelo Peter Lynch. Ele faz o mesmo cálculo aqui que o PL, compara o preço com o lucro, porém ele projeta o futuro crescimento da companhia. Sempre que esse indicador aqui apresentar um número abaixo de 0,50, isso indica uma baita oportunidade de compra da companhia. E
mais um ponto positivo aí para Banco do Brasil Seguridade. E para a gente correlacionar esses dois indicadores, é importante a gente olhar aqui o LPA, lucro por ação, pois vale lembrar que o PL ele compara o preço das ações com a lucratividade da companhia. E para a gente entender por que o PL está alto, a gente precisa olhar para o lucro também. E olhando aqui o LPA, ele está na sua máxima histórica, ou seja, o lucro da companhia está alto, porém o preço das ações não acompanharam essa alta na lucratividade. Por conta disso, o PL ficou aqui perto das suas mínimas. E isso indica, obviamente, para você, investidor, uma baita oportunidade de compra. E aí vem aquela questão, investidores, com esse valor de R$ 33,29, será que vale a pena investir em Banco do Brasil Seguridade? Como que o mercado e os principais analistas e casas de análise estão indicando as ações? Para isso, aqui dentro do site de RI do Banco do Brasil, a gente tem um relatório com as principais casas de análise. E quando a gente analisa essas recomendações, apenas uma casa de análise está recomendando a venda das ações de Banco do Brasil Seguridade. E inclusive é o Morgan Stanley, que colocou um preço-alvo aqui de R$ 30, ou seja, de todas essas corretoras e casas de análise aqui, a única que está indicando venda é o Morgan Stanley. Quando a gente analisa aqui as recomendações, a gente vê que boa parte dos analistas estão recomendando manter, ou seja, é uma recomendação de neutra, nem compra e nem venda, mas quando a gente analisa aqui o preço-alvo, o valor das ações fica na casa dos 37, 36, 37 reais, ou seja, todos os valores acima da cotação atual da companhia. E quando a gente olha as recomendações de compra que vieram aqui do Banco Inter, Banco BTG Pactual, a Genial Investimentos e também aqui o UBS, todos eles apresentam um preço-alvo aqui entre R$ 37 e o mais otimista aqui, que é a Genial, em R$ 48. Ou seja, investidores, metade do mercado está neutro, ou seja, nem comprando nem vendendo, e a outra parte está recomendando a compra das ações, ou seja, isso está refletindo muito bem o que nós vimos aqui nos indicadores de valuation da companhia. Mas se você é aquele tipo de investidor que não quer fazer trade aí com as ações de Banco do Brasil Seguridade, mas sim está pensando nesse númerozinho aqui, ó, nos dividendos, será que vale a pena investir na companhia pensando em dividendos? E olha isso aqui, a média histórica da companhia é de 6,98, praticamente 7% de dividendos desde lá de 2014. E vale em destaque que no ano passado ela pagou 10,36% em dividendos. Pagou muito mais do que muita renda fixa por aí. Mas para te ajudar, investidor, a comprar as ações aqui do Banco do Brasil Seguridade com uma margem de segurança pensando em dividendos, bora lá calcular o preço teto segundo o método BARS. Bom, para você que já acompanha o canal, sabe que eu utilizo aqui a plataforma da AGF+, para pegar o preço teto das ações que a gente vem falando aqui no canal. Mas é claro que a gente sabe calcular o preço teto segundo o método BARS lá no Excel. E eu vou deixar esse vídeo aqui no card para vocês que querem aprender a calcular na prática. Mas para você, assim como eu, não tem muito tempo de ficar atualizando o preço teto de cada uma das suas ações, eu utilizo aqui a ferramenta da AGF+. E dentro da ferramenta eu consigo consolidar e gerenciar toda a minha carteira, seja ela de previdência ou de oportunidades. Aqui dentro da ferramenta eu tenho o ranking de ações que me ajuda muito a escolher novas companhias ou principalmente analisar as companhias que estão com maior margem de segurança para eu investir, pensando obviamente aqui em dividendos e também olhando, analisando o preço teto segundo o método BARS. Aqui dentro da ferramenta da GEF eu tenho onde aportar, que é uma ferramenta que me ajuda muito no meu dia a dia. Como eu não trabalho aí no mercado financeiro, não fico analisando ações o dia todo, com essa ferramenta ela me ajuda aqui a aportar nas companhias que estão com o melhor preço teto naquele momento, baseado aqui na minha carteira previdenciária. Ou caso você queira selecionar novas ações, tem as ações incluídas aqui pelo método BARS, ou seja, pela fórmula da AGF+. Mas chega de propaganda, investidores. O que eu quero mostrar para vocês está aqui na ferramenta Guia de Ações. Aqui dentro eu consigo filtrar as ações do Banco do Brasil Seguridade e trazer para vocês o preço teto projetivo e o preço teto médio. Para te ajudar a investir no Banco do Brasil Seguridade, nós temos dois cálculos de preço teto: o projetivo, que projeta o futuro crescimento da companhia nos próximos anos, e o preço teto médio, que é o cálculo mais conservador, que utiliza
utiliza o histórico de distribuição de dividendos da companhia. Ou seja, segundo o preço teto projetivo, você pode comprar as ações de Banco do Brasil Seguridade até R$ 55,74, que você tem uma margem de segurança segundo o método BARS. Vale lembrar, olha a cotação aqui, R$ 33,30 neste momento. E se você for mais conservador, quiser utilizar o preço teto médio, você pode comprar as ações aí até R$ 38,61, que você também tem uma excelente margem de segurança para investir na companhia. Ou seja, investidores, parece que esse é um excelente momento de se aportar aí em Banco do Brasil Seguridade. E se você, assim como eu, não tem muito tempo aí de ficar calculando o preço teto, atualizando aí a sua carteira de previdência e também analisar ações, eu recomendo muito que vocês testem aqui a plataforma da AGF+. Utilizando o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, você tem 7 dias para testar gratuitamente e caso você queira assinar a plataforma, você ganha 22% de desconto utilizando o link aqui do canal. E eu não queria falar nada não, mas essa ferramenta é um baita adianto aqui no meu dia a dia. Resumindo o nosso vídeo, Banco do Brasil Seguridade apresentou bons resultados nesse trimestre, não foram tão espetaculares como os trimestres do ano passado, no entanto o banco continua apresentando uma boa lucratividade, os seus indicadores de valuation continuam muito bons e o preço teto segundo o método BARS está mostrando uma excelente margem de segurança para se investir na companhia pensando em dividendos. Agora deixa aí nos comentários, para você, Banco do Brasil Seguridade, depois dessa chuva de informações, é compra, venda ou manter? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E esse vídeo vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.